Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim, realmente espero que sim. O objetivo dessa aula é apresentar o gerente de projetos, a descrição do cargo de gerente de projetos, ou também chamado GP. Normalmente apresenta uma lista monumental de atributos e habilidades que só pode ser qualificada assim, de absurda ou exagerada. No mínimo, espera-se que o GP execute seus projetos dentro do cronograma, do orçamento e dos padrões de qualidade estabelecidos e que atenda plenamente às expectativas do cliente ou usuário final. Tá? Isso é importante, esse é o foco do GP. E para atingir essas metas, espera-se que ele transforme recursos humanos, por vezes em desacordo, em conflitantes, num grupo harmonioso e unificado. Tá? É importante dizer também que convém esclarecer que essa figura toda habilidosa nem sempre usa o título formal de gerente de projetos. Existem muitas outras posições que desempenham funções semelhantes à do gestor de projetos. Então, pessoal, a lista dos títulos formais frequentemente corresponde ao responsável pela condução de projetos. São gerentes de produto, coordenador de programa, líder do projeto, diretor do planejamento, administrador do projeto, o coordenador do projeto, gerente de tarefa, engenheiro de projeto, gerente de programa, também chamado gerente executivo do programa, diretor do programas, vice-presidente de desenvolvimento de programas, gerente de contrato, também gerente de construção, gerente de implementação, todas essas funções pode ser chamado também de gerente de projetos. A grande variedade de títulos sugere que, embora a função de gerenciamento de projetos compartilhe responsabilidades comuns, a figura estereotipada que se chama gerente de projetos talvez nem exista na realidade. Da mesma forma que não existe o gerente típico ou o trabalhador médio, o gerente de projeto, conforme citadas nas publicações profissionais, representa simplesmente um modelo com o qual as pessoas que ocupam posições na gerência de projeto pode se comparar. Tá? Essas informações são muito importantes, pessoal. Pessoal, assim, vamos analisar alguns detalhes importantes das funções do gerente de projetos. Esses detalhes eu peço que vocês prestem bastante atenção. Então, é a função de integrar. Tá? Então, há um fio comum que une todas as funções do gerente de projeto, que é a da responsabilidade de promover a integração. O gerente de projeto age como integrador de todos os recursos do projeto. Pessoas, recursos, materiais, equipamentos ou informações. Tá? Isso se aplica a projetos de toda a natureza, inclusive aos de software, programas sociais, desenvolvimento de produto ou implantação de empreendimentos, tá? Sejam esses projetos de pequeno, médio ou grande porte, o gerente de projetos ele está ali como integrador. Alunos, importante entender também que essa questão de responsabilidade versus autoridade. Os gerentes de projetos são encarregados, pessoal, de atingir as metas de prazo, custo, qualidade, mas nem sempre possui autoridade formal para esse fim. Na maioria dos casos, o GP é incapaz de mandar todo o pessoal relacionado ao projeto entrar imediatamente em cadência e desempenhar as atividades necessárias para manter, tá? Então, manter esse projeto e toda essa rota, tá? Por exemplo, o GP pode ter pouco ou nenhuma autoridade sobre gerentes funcionais. Pessoal, o cliente, partes interessadas, distantes e funcionários. Os funcionários governamentais, tá? Então, mas sem essa cooperação dessas pessoas, é impossível que as metas do projeto sejam cumpridas. Apesar de uma inevitável falha da autoridade, espera-se que o gerente de projeto mova montanhas para cumprir seus objetivos. Por sua própria natureza, o trabalho já representa um desafio imenso, e esse desequilíbrio entre responsabilidade e autoridade torna-se ainda mais difícil esse desafio. Outro detalhe importante é com relação ao chamado desafio interativo. Vamos entender melhor o que é esse desafio interativo. O trabalho de gerente de projeto se torna complicado devido a grande número de pessoas e grupos que exigem atenção. Por exemplo, os departamentos funcionais requerem intervenção rotineira ligada nos objetivos do projeto. Os superiores do gerente de projetos precisam ser atualizados com regularidade sobre a situação do projeto.
O papel do gerente de projeto envolve a coordenação das ações internas com o meio ambiente externo, o que significa tratar também com órgãos governamentais e grupos comunitários, entre outros, tá? E clientes, quer seja uma entidade externa ou um grupo da própria empresa, consome o tempo do gerente de projetos em atividades que incluem relatórios sobre o andamento do projeto, a tomada de decisões, sobre políticas e ações rotineiras. Então a equipe do projeto interage constantemente com o gerente de projetos, executando também as tarefas necessárias para atingir as metas do projeto. Também os fornecedores, empreiteiros, consultores externos e outros interessados, chamados stakeholders, fazem parte das relações do gerente de projetos e consomem boa parcela do seu tempo e esforço. Tá? Cada interessado vê o projeto da sua própria maneira e tenta, por vezes, influenciar o curso dos eventos, exercendo pressão junto ao gerente de projetos. E a habilidade do gerente de projetos em lidar com essas pressões e evitar problemas maiores através do planejamento é chamado interfaceamento, tá? Com as partes interessadas. Aumenta a probabilidade de atingir as metas previstas com esse interfaceamento, tá? Pessoal, algo importante a se dizer sobre o padrinho, tá? O sponsor do projeto, ou chamado padrinho do projeto. O padrinho do projeto dá cobertura política e fornece apoio nos mesmos escalões superiores da organização para o PMBOK, ele é quem supre os recursos financeiros para o projeto. Em alguns casos, o padrinho é a própria pessoa a quem o gerente de projeto se reporta. Em outros, mantém um relacionamento matricial com o gerente de projetos. Nós vamos entender melhor isso ainda nessa aula. Ainda em outras situações, o padrinho é o executivo de alto nível, que tem particular interesse e competência em relação ao projeto. O padrinho fornece apoio, propicia contatos de alto nível e monitora o desempenho global do projeto. Ele também assume a responsabilidade pelo sucesso ou fracasso do projeto, pois em uma das suas atribuições é a indicação e eventual substituição do gerente de projetos. É função do padrinho do projeto dar apoio à fixação da autoridade e responsabilidade do gerente de projetos. Isso pode ser feito formalmente, através de procedimentos escritos de negociação específica para o projeto ou através do entendimento informal. A percepção do padrinho sobre a importância do papel do GP influenciará o comportamento do gerente. Por exemplo, se o padrinho vir o gerente como alguém que possui bastante autoridade, esse poderá exercer o poder e com desembaraço, sabendo que haverá respaldo por parte do mesmo. Por outro lado, se o padrinho perceber que o gerente de projetos atua mais como um coordenador de informações e menos como gerente, sua atuação será mais ativa e sua influência mais percebida, tá? E, pessoal, agora nós vamos analisar algumas informações importantes sobre o cliente. Algumas informações que eu peço para vocês prestem bastante atenção. Quer o projeto corra por conta de terceiros, como uma companhia de energia elétrica, uma indústria automobilística, uma agência governamental, quer ser sendo patrocinado internamente por outro grupo da própria empresa, o gerente de projetos deve buscar um relacionamento todo especial com o cliente. Afinal, o cliente, em última análise, é o dono do empreendimento, aquele que paga as contas e que precisa ficar satisfeito com o resultado que lhe é entregue. Isso é importante. Embora o papel do gerente de projetos deva estar também está bem definido nos termos nos termos contratuais, pode ser encarado pelo cliente de maneiras variadas. O pessoal do cliente pode assumir uma postura passiva por esperar do gerente de projetos toda ou muita iniciativa na condução dos trabalhos. Por outro lado, um cliente mais agressivo poderá fazer com que o GP, ou seja, o gerente de projetos... Pessoal, um parênteses aqui, tá? Toda vez que eu dizer GP, estou falando do gerente de projetos, tá? Fecha parênteses. Então o GP, ele adota uma atitude participativa, promovendo junto ao cliente a discussão prévia de todas as decisões das propostas. O êxito do projeto depende muito da habilidade do GP em conciliar a filosofia da gerência dos projetos com a do cliente, tá? Com a do cliente. Pessoal, agora nós vamos abordar sobre a equipe do projeto, tá? O desempenho do GP é afetado pelas ações da equipe do projeto, que trabalha diretamente com eles nas funções do planejamento, coordenação, o interfaceamento e controle. Um grupo energético de profissionais pode impulsionar o GP a novos níveis de eficácia. Já um grupo baixo de potencial esgotará a energia do GP até que possam ser tomadas ações corretivas
que surge no formato de treinamento, motivação ou mesmo substituição. O papel interativo do GP com a equipe do projeto é particularmente importante, pois a maior parte do trabalho necessário para se implantar um projeto será executada pelos membros da equipe e não pelo GP, não pelo gerente de projetos, tá? Queridos alunos, tudo bem até aqui? Tudo bem mesmo? Qualquer dúvida, fica à vontade para entrar em contato. Agora vamos falar sobre grupos funcionais. Grupos funcionais. Os grupos funcionais representam os grupos de experts, tá? Ou chamado também de pools de peritos. Eles são capazes de tratar tarefas específicas e fornecer apoio básico ao projeto. Um exemplo de grupo funcional é uma área de TI, por exemplo, a área de TI, com conhecimento e habilidades necessárias para fazer a programação e o controle do projeto. A divisão de operações e o departamento de energia civil são os exemplos. Os grupos funcionais são permanentes, normalmente duram enquanto a companhia existir. E essa característica fez com que eles sejam considerados uma categoria à parte da equipe do projeto, que é transitória por natureza. O pessoal funcional costuma ser composto de profissionais preocupados com o seu crescimento dentro do grupo ao longo de um grande período. Assim, um grande período de tempo, tá? Então, engenheiros, contadores, o pessoal de RH, administradores, o pessoal de apoio, tá? Então, o gerente de projeto, que é uma figura transitória, precisa ter a sensibilidade, a habilidade para inspirar o pessoal funcional e fazer o esforço necessário para levar o projeto e o êxito final, tá? Pessoal, um detalhe importante, também temos os interessados no projeto, tá? Os interessados no projeto, os stakeholders. As outras partes interessadas no aumento do projeto incluem órgãos governamentais, consultores, pode ser empreiteiros, fornecedores, empresas de prestação de serviços. Os órgãos governamentais incluem entidades encarregadas de aprovações e licenciamento e agências reguladoras. O GP não tem controle direto sobre esses grupos, mas precisa criar e manter relacionamentos eficazes com os mesmos, pessoal, de modo que o projeto possa seguir seu curso natural. Tá? Então é importante lidar com os stakeholders. Os empreiteiros ou os consultores, por outro lado, executam o trabalho físico necessário para completar o projeto. Em obras industriais, eles fabricam equipamentos, lançam o concreto, tá, físico e fazem as necessidades, conexões físicas. Em outras palavras, o trabalho físico dos projetos geralmente é feito por outros grupos, não pelo GP e menos a equipe do projeto. Na realidade, a equipe do gerenciamento de projeto normalmente não executa nenhum trabalho que possa ser concretamente percebido, tá? Normalmente, ao término do projeto. No resultado final, as tarefas que podem ser vistas ou tocadas provavelmente foram realizadas por terceiros. Normalmente acontece isso, tá? O GP e a equipe de gerenciamento de projetos fornecem os elementos intangíveis, tá? Como o gerenciamento, o planejamento, o interfaceamento, a coordenação, o acompanhamento, o controle desse projeto, de modo que outros possam executar as tarefas tangíveis dentro do grande esquema do projeto, tá? Tudo bem, pessoal? Tudo bem até aqui? Eu espero que sim. E eu vou dividir essa aula, pessoal, sobre o gerente de projetos em duas partes, para que essa videoaula não fique tão comprida, maçante, apesar que o tema, pessoal, é super importante e interessante. Eu particularmente gosto muito desse tema, tá? Sobre gerente de projetos. Na próxima aula iremos abordar especificamente sobre a função do gerente de projetos. Sucesso a todos e até a próxima.